Helicoverpa armigera. Apesar de ser um nome científico, se tornou bastante conhecido nos últimos anos por causa dos estragos causados nas lavouras. A lagarta existe em todos os continentes e causou danos em mais de 180 espécies de plantas. No Brasil, os primeiros focos foram registrados em 2013. Um projeto está sendo desenvolvido na UPF e vem estudando a Helicoverpa e as formas de controle nas lavouras. E para conversarmos sobre esta praga aqui no estúdio, está o coordenador do projeto, o professor Dr. José Roberto Salvadori, juntamente com a acadêmica de agronomia da UPF, Raquel Damiani. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a matéria produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. O agronegócio é o motor da economia brasileira. Com recordes seguidos de produção, a soja se consolida como o carro-chefe do setor. Na safra 2014, o Brasil foi apontado como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de soja. Porém, pesquisadores alertam sobre o perigo iminente da entrada de novos invasores nas lavouras brasileiras, o que pode causar prejuízos bilionários e até problemas de abastecimento no país. Uma das mais preocupantes é a Helicoverpa armigera, nome científico da lagarta que assombrou os agricultores brasileiros das duas últimas safras. A gente teve um certo prejuízo. Agora, dimensionar o volume de perda é bastante difícil, mas com certeza houve perdas pelo ataque dela, né? E então nós tivemos perdas sim. Assim, teve alguns produtos pelo qual a gente usou e não foram tão eficientes para o controle dela. Isso ficou comprovado no campo. Mas, como ela o estágio dela é bastante longo, a gente foi aprimorando o uso desses produtos. E houve um controle muito bom após isso. E os investimentos tiveram que ser maiores do que o normal? Sim, esse ano nós gastamos aí muito no controle dessa lagarta. Não só dessa lagarta, essa lagarta foi um problema, mas em função de outros tipos de lagartas, nós tivemos também que investir bastante. Se para agricultores a lagarta é sinônimo de preocupação e prejuízo, para os pesquisadores é sinônimo de muita análise, estudos que começam nas lavouras e terminam aqui nos laboratórios. A primeira vez que se ouviu falar da lagarta no Brasil foi na safra de 2012, quando causou prejuízo econômico de cerca de 2 bilhões de reais em todo o país. Na safra 2013-2014, ela foi identificada em 62 municípios do Rio Grande do Sul. Porém, houve uma redução de pelo menos 60% nos danos. O resultado positivo se deve a um maior controle feito por agricultores e pelos avanços da pesquisa. A gente trabalha com a linha de pesquisa testando diferentes produtos recomendados para o tratamento de semente em soja convencional e soja intacta. A lagarta Helicoverpa armigera não é fácil de ser identificada a olho nu. Os órgãos de pesquisa tiveram muito trabalho analisando amostras para confirmar a espécie das lagartas encontradas nas lavouras brasileiras. Apelidada de come-come, a lagarta alimenta-se de inúmeras espécies de plantas e órgãos reprodutivos, como frutos, legumes e grãos. Na falta destes, ela alimenta-se de folhas. A lagarta passa por diferentes fases. A primeira fase, então, é a fase de ovo, que dura em média de 2 a 3 dias. Tem a fase de lagarta, que ela vai passar por diferentes instar, depois ela vai passar pela fase de pupa e depois ela passa pela fase de adulto, que então a gente tem a mariposa. A fase em que ela causa dano na lavoura é a fase de lagarta, então é essa fase que a gente tem os nossos estudos, que são a fase que ela vai causar prejuízo para as lavouras. No mundo todo, bilhões de reais são gastos para a redução de perdas causadas pela lagarta. Produtores, pesquisadores e técnicos estão unidos em um esforço coletivo buscando alternativas de monitoramento e controle da Helicoverpa. A preocupação e os danos causados por esta motivaram uma pesquisa aqui na UPF. Os detalhes você confere a partir de agora no estúdio. Professor, qual é a história dessa lagarta e qual é a região do mundo em que ela aparece de forma mais intensa? Esta lagarta, ela está amplamente disseminada
no mundo. Até 2013, ela não tinha sido constatada ainda no continente americano, mas ela é uma das pragas mais severas no continente asiático, na África, nas regiões mais quentes da Europa, nas ilhas do Pacífico, na própria Austrália. Quer dizer, o nosso clima a favorece. Ela é uma espécie que se adapta a uma ampla faixa de condição ambiental, principalmente temperatura, e aqui no Brasil não há limitações nesse sentido para ela. Possivelmente ela desenvolva um maior número de gerações nas regiões mais quentes, por exemplo, no Brasil Central, e um menor número de gerações onde o inverno é mais rigoroso, como é o caso do Rio Grande do Sul. Nós vimos na reportagem que aqui, então, ela foi comprovada a sua chegada no Brasil em 2013. Mas antes de começarmos o programa, o senhor comentou que já haviam ocorrências não confirmadas da lagarta aqui no Brasil. Que ocorrências eram essas? Sem dúvida, já se sabia da presença de uma lagarta que se caracterizava pelo alto potencial de danos e pela dificuldade de controle em relação às demais lagartas que estão, vamos dizer assim, mais conhecidas já na cultura da soja, aqui no sul, e também no algodão e no milho no Brasil Central. Então, não se pode precisar exatamente quando que o problema iniciou, mas foi certamente nos últimos 3 ou 4 anos, na Bahia, no Cerrado brasileiro, onde o problema se acentuou. E a sua confirmação, do ponto de vista científico, que se tratava realmente de Lycoverpa armigera, ocorreu apenas no ano de 2013, no início de 2013 no Brasil Central e em novembro deste mesmo ano aqui no Rio Grande do Sul. E aí, depois que uma presença dessas, quer dizer, a presença dessa espécie é confirmada, né? Uhum. E o poder de destruição dela, como o senhor disse, é alto, qual é o próximo passo? Precisa comunicar às autoridades? Qual é o procedimento quando uma descoberta assim é feita? Sim, tem toda uma legislação que precisa ser cumprida, mas basicamente quando se suspeita da presença de uma praga até então exótica, que não existia numa determinada região, se fazem coletas, estudos, até se reunir uma população suficientemente numerosa para poder identificar com precisão a espécie. Chegando-se a esse ponto, procede-se fazendo um comunicado ao Ministério da Agricultura de que se constatou essa nova espécie, para que o Ministério, como uma entidade que regulamenta toda essa parte de preocupação com a entrada de novas pragas no país, tome as suas providências. Foi o que nós fizemos em 2012, quando o problema se tornou mais evidente aqui no Rio Grande do Sul. Nós passamos a criar em laboratório, em condições muito reservadas, essas lagartas, até nós obtermos os adultos, as mariposas, que é na forma de mariposa que a identificação precisa é feita. Embora quem cause o dano seja a lagarta. Seja a lagarta. Mas apenas na mariposa é possível fazer por avaliações morfológicas e até genéticas, né, a identificação correta, porque tem espécies de lagartas muito próximas, muito parecidas, muito semelhantes, podem gerar uma confusão. Foi o que nós fizemos e nós comunicamos ao Ministério da Agricultura a constatação em novembro de 2013, embora nós já estivéssemos trabalhando com o mesmo material biológico há mais de um ano. Essa é a coisa bacana da pesquisa, né? A pesquisa, ela também está para antecipar os problemas, né? E aí propor medidas de contingência, inclusive. Exato. Esse é o papel da pesquisa, de alguma forma... Porque foi bem rápido, né? Foi muito rápido. O papel da pesquisa é esse, né? De alguma forma se antecipar, na medida do possível, aos grandes problemas. Ou né? Detectá-los à medida que eles ou aparecem. Logo no início, e estabelecer medidas, né, projetos no sentido de estudar o problema e, mais do que isso, desenvolver soluções. Nesse sentido que eu queria conversar com a Raquel, porque a Raquel já de cedo, na graduação, se envolve então com um projeto de pesquisa de tremenda relevância como esse. Por que ir para a pesquisa, Raquel?
Acho que é uma área interessante, que valoriza a nossa formação acadêmica. Então, isso me levou tive a oportunidade de começar a trabalhar, então, com o professor Salvadori, nessa área de pesquisa de Helicobacter parmigera. E qual é o teu trabalho hoje na pesquisa? Como é que tu atua? Hoje eu dou auxílio, então, aos orientados do professor, nos experimentos, e mais na parte da manutenção da criação da Helicoverpa. Essa criação é feita aqui na universidade, dentro da universidade? Sim. Tá. Nós fazemos uma criação para que não se fique dependendo da ocorrência natural. Senão a pesquisa agora no inverno, ela pararia, né? Sim. Então o trabalho da Raquel, especificamente junto com outros alunos que trabalham conosco, é manter essa criação. É uma, vamos dizer assim, um requisito fundamental, é você produzir a matéria-prima para continuar trabalhando. Num ambiente controlado, exatamente, né? No laboratório. Bom, nós temos muitas mais perguntas para fazer sobre a Helicoverpa parmigera, mas primeiro vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Universidade Aberta está de volta e o assunto de hoje é a Helicoverpa parmigera, lagarta responsável por grandes perdas da agricultura mundial, especialmente na soja. Continua aqui conosco no estúdio o coordenador da pesquisa, o professor Dr. José Roberto Salvadori, agora acompanhado da aluna mestranda em produção vegetal, Crislaine Sartori Suzana. Professor, vínhamos falando no bloco anterior sobre a lagarta e o poder de destruição dela, né? Inclusive, lhe perguntei se era uma praga, o senhor disse que sim, que com certeza era uma praga. Qual é esse poder? A gente sabe que ele destrói muito, mas em termos de porcentagem ou de quantidade de lavoura perdida por conta da praga? Comecemos pela abrangência geográfica onde essa praga se instalou. Embora se tenha confirmado a presença num número definido, assim, limitado de municípios, na verdade, no nosso entendimento, ela está amplamente disseminada no estado. Quer dizer, ela não respeitaria fronteiras de municípios, né? O que se fala quando se diz que ela foi constatada em 62 municípios é que houve confirmação específica, né? Mas ela está bem distribuída. Sendo assim, é uma praga que atinge, embora em níveis variáveis, atinge toda a lavoura de soja no Rio Grande do Sul. De norte a sul, né, na metade norte e na metade sul, nós temos a ocorrência dessa lagarta. Isso já dá uma ideia da sua severidade. E a outra questão importante é que ela tem, apesar dela se alimentar inicialmente em folhas, o que ela objetiva mesmo como um animal é se alimentar da parte reprodutiva das plantas. Ela tem uma necessidade e uma preferência de se alimentar de frutificações, desde as flores, no caso da soja, nos legumes, nas vagens, nos grãos. Então isso confere a ela um potencial muito alto de causar danos. Nós não temos uma estimativa muito precisa de qual seria a perda que essa praga teria causado no Rio Grande do Sul na última safra, porque outras pragas ocorrem ao mesmo tempo. Então fica outras lagartas, inclusive. Não dá para responsabilizar apenas totalmente ela. a Helicoverpa parmigera. Mas não há dúvida que se trata de uma praga muito severa, amplamente distribuída e com alto potencial de causar danos. E a capacidade reprodutiva dela é muito alto? Quer dizer, o número de lagartas pode se proliferar da noite para o dia numa plantação, por exemplo? Da noite para o dia, exatamente não, né? Porque precisa cumprir um ciclo. Esse ciclo, ele é, como já foi mostrado na matéria de introdução, passa pela fase de ovo, lagarta, uma fase no solo, que é a pupa, e depois a mariposa. Esse ciclo, ele depende muito da temperatura, mas poderá variar de 30 a 40 dias. Então, não tem como ser muito mais rápido que isso. Mas o número de indivíduos que a fêmea mariposa tem condições de colocar no ambiente, através dos seus ovos, é muito grande. Aliás, essas mariposas, de modo geral, elas colocam muitos ovos. São, em média, supera 1000 ovos cada
cada mariposa. Mas não é tudo isso que sobrevive. Na natureza, a própria natureza tem mecanismos que vão eliminando. A sobrevivência, então, não é de 100%. Né? Então, existem os predadores, os inimigos naturais, o próprio clima, ele pode ser mais ou menos favorável, de tal forma que o saldo final de indivíduos, né, ele não é todo esse potencial. Não é tão assustador, mas é o suficiente. É o suficiente. Na prática, o que aconteceu na safra passada, os agricultores e os técnicos comprovaram isso, né? Este saldo entre o que é produzido e o que sobrevive foi muito grande e os danos também foram bastante significativos. Eu queria perguntar para a Cris, porque eu fiquei sabendo que então a dissertação de mestrado dela é um desdobramento desse grande projeto, que é o estudo da lagarta. Eu queria que ela falasse um pouquinho então disso para nós. Isso, a minha dissertação então está sendo desenvolvida em cima da Helicoverpa armígera. A gente tem algumas linhas de pesquisa, a gente trabalha na parte de tratamento de semente, em cima da Helicoverpa armígera. Também a gente tem testes de biologia completa em diferentes hospedeiros. Também quer dizer, saber como é que é a vida dela. Em diferentes Isso, como ela vai se comportar em diferentes hospedeiros. Também essa biologia completa a gente está fazendo em diferentes temperaturas para ver nas diferentes épocas, por exemplo, do ano, como ela vai se comportar, né? Porque a gente tem uma variação de temperatura durante o ano. Também a gente tem o monitoramento da dinâmica populacional através de armadilhas de feromônio no campo, para fazer o monitoramento, então, de como é que está a questão do número de mariposas no campo. Porque é elas que põem os óvulos, Sim. né? Se me permite, veja duas palavras-chave que a Crislane citou. Hospedeiros, para nós, hospedeiros são as diferentes culturas que ela pode atacar ou que ela usa como um hospedeiro intermediário para depois se instalar na soja. E a questão do efeito da temperatura. Uma das principais perguntas que nós nos fazemos e que também nos fazem é o que vai acontecer agora no inverno, né? Que tipo de mecanismo de sobrevivência essa espécie que não existia aqui está desenvolvendo para superar esse período de temperaturas baixas. Então, sim. O trabalho da Crislane, basicamente, são duas linhas de pesquisa muito básicas, que é a questão do hospedeiro, da temperatura, e outra linha de pesquisa muito aplicada, que já é pensando em o controle. Avaliar sim. produtos químicos e biológicos que possam ser utilizados para conter, para controlar essa praga. Já foi usado alguma coisa na safra anterior, quando ela apareceu? Alguma coisa que funcionou? Sim, sim. Praticamente a grande maioria dos agricultores lançaram mão de tratamentos usando inseticidas. A maioria dos inseticidas são químicos, mas existem também produtos de natureza biológica. Existem cultivares de soja com bom grau de resistência a esta praga, que são então métodos de controle que já foram utilizados na safra passada. Se não fosse isso, certamente nós teríamos tido um prejuízo muito grande. Certo. E há alguma medida preventiva que já possa ser tomado nesse momento para evitar maiores prejuízos? O que a Crislane mencionou, o monitoramento é um procedimento assim que deve ser feito. O que é monitorar? É acompanhar o desenvolvimento da população usando alguma técnica. No caso, nós usamos armadilhas de feromônios e para saber se a população está em acréscimo ou decréscimo. Porque ela tem ciclos. Tem ciclos, né? E dependentes de hospedeiros e dependentes de temperatura. E acompanhando, monitorando, nós podemos então orientar o setor produtivo no sentido, estamos diante de um novo ciclo, estamos constatando mariposas, a população está crescendo, estão colocando ovos ou não. Esse é o trabalho que a Cris mencionou. Que quase vai ter que ser feito permanentemente, né? Vai ter que ser monitorado daqui para frente. Perfeito, perfeitamente. Quase para sempre. Na verdade, todos os problemas fitossanitários da agricultura, né, eles exigem monitoramento.
talvez a gente não fale muito sobre isso, né, mas já é uma questão incorporada. Posso estar perguntando uma bobagem, mas vou arriscar. Isso tem uma relação, professor, com o fato de que também essas pragas estão sempre se transformando? Elas estão evoluindo, estão se adaptando, né? Talvez a palavra transformação seja um pouco forte, porque se imagina assim que seja uma coisa abrupta de um dia para o outro. Não, as pragas, elas estão sempre, como animais herbívoros, elas estão sempre procurando meios para sobreviver, se adaptando a diferentes plantas. As plantas, por outro lado, estão desenvolvendo seus mecanismos de defesa, de sobrevivência. Isso não ocorre num espaço muito curto de tempo, né? Isso é um processo coevolutivo que ocorre ao longo de um período de tempo maior. Agora vamos pensar um pouco no nosso telespectador que não tem uma familiaridade com grandes plantações, mas que tem uma pequena plantação, uma horta para consumo pessoal, que mora aos arredores da cidade. Essa lagarta pode danificar esse tipo de plantação também? Bom, em primeiro lugar, vamos pensar até nessa parcela da população, que é uma lagarta que não representa risco para as pessoas. Isso é ótimo. Ao contrário de outras que são lagartas que provocam acidentes, né, dermatoses, coisas desse tipo, né, as lagartas taturanas, né. Esta não é uma taturana, é uma lagarta que ataca exclusivamente as plantas, mas sim pode atacar outras plantas que não sejam exclusivamente as grandes plantações e as grandes commodities, como a soja e algodão, né? Elas podem e são pragas de hortaliças, por exemplo. Tomate é uma cultura muito atacada. São pragas de frutíferas, são pragas de plantas ornamentais. Essa mesma Helicoverpa parmigera, então, ela tem um espectro de hospedeiros muito amplo. Os hospedeiros que a Crislane está estudando na dissertação dela, no sentido de são hipóteses que nós levantamos aqui. Por exemplo, tão logo se colhe a safra de soja, o que é que sobra de alimentação para elas, desde que o frio não seja o fator limitante? Nós estamos estudando, então, se elas sobrevivem em azevém, em buva, em outras plantas daninhas e até na aveia preta, que é muito usada nessa época para a cobertura do solo, produzir palhada, assim por diante. Então, o nosso estudo é mais um estudo de dinâmica populacional para ver o que acontece nesta entre-safra. Até para conhecer bem a própria praga. E não deixa de ser um monitoramento também, né? Sim. Bom, eu quero agradecer ao professor. O programa foi pequenininho para tudo que nós tínhamos para falar. Eu ainda tinha outras perguntas, mas como a pesquisa ela é uma pesquisa em andamento, voltaremos em outra oportunidade para continuar falando, talvez na época da colheita. Ok. Né? Voltamos a falar desse assunto. Professor, muito obrigada pela sua presença. Cris, muito obrigada. A Raquel, que esteve conosco no outro bloco. O Uniaberta de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais uma pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!